Há momentos na vida em que parece que o tempo está passando rápido demais. Você olha para o lado e vê pessoas conquistando, realizando, crescendo, e dentro de si nasce uma pergunta silenciosa, quase dolorosa. E eu? Quando será a minha vez? Muitos, ao cruzarem a marca dos 30, sentem o peso das comparações. A sensação de atraso, de ter perdido o tempo certo, começa a corroer o coração. Mas o que poucos compreendem é que o relógio de Deus não funciona como o do mundo. E para os escolhidos, há uma lei espiritual que rege o tempo. A preparação vem antes da manifestação. Os planos de Deus para aqueles que Ele separou não seguem o calendário humano. Antes dos 35, o Senhor está moldando, ensinando, testando e, principalmente, limpando o terreno da alma para que, quando chegar o tempo certo, o fruto floresça sem se perder. A vida dos escolhidos não é apressada, é lapidada. É nesse processo de lapidação que o Espírito Santo trabalha em silêncio, transformando corações, curando feridas e desatando nós espirituais. Quando você pensa que está parado, Deus está alinhando as engrenagens invisíveis do seu propósito. A espera, que para muitos é sinal de fracasso, para os escolhidos é um sinal de promessa. E é justamente por isso que para os filhos de Deus, a verdadeira vida começa quando o mundo acredita que já deveria ter acabado. Aos 35, não se trata apenas de idade, trata-se de maturidade espiritual. É o tempo em que a dor encontra o propósito e o propósito encontra a coragem. Veja a Bíblia. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou e disse: "Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei." Moisés tinha 80 quando foi enviado para libertar o povo do Egito. José passou anos em prisões e humilhações antes de se tornar governador. Davi foi ungido ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Jesus começou seu ministério aos 30, mas até então viveu em anonimato, aprendendo, servindo, ouvindo o Pai em silêncio. O mundo chama isso de demora. Deus chama de formação. E é nesse ponto que muitos desistem, porque não entendem que os primeiros anos da vida dos escolhidos não são feitos para brilhar, mas para construir raízes profundas. Quantas vezes você já se perguntou por que parece que nada dá certo? Que todos ao redor avançam enquanto você permanece no mesmo lugar. Talvez, sem perceber, você esteja sendo preparado para um chamado que exige mais do que pressa. Exige caráter, paciência e fé inabalável. Deus não quer apenas te entregar uma bênção, Ele quer que você seja capaz de sustentá-la. Antes dos 35, a maioria dos escolhidos está atravessando os desertos da alma. É quando Deus quebra o orgulho, desmonta os planos humanos e coloca tudo em perspectiva divina. É o tempo em que Ele diz: "Não é sobre o que você quer, é sobre o que eu planejei." E é nesse exato momento, quando o coração se dobra, que o espírito começa a reconstruir. Você já percebeu como a vida muda de tom após os 30? O que antes era busca por aprovação se torna busca por sentido. O que antes era pressa se torna desejo por propósito. E o que antes era medo de falhar se torna sede por estar no centro da vontade de Deus. Isso não é acaso, é o amadurecimento da alma. Muitos dos escolhidos vivem os seus anos mais difíceis antes dos 35. Enfrentam rejeições, solidão, crises financeiras, desilusões amorosas, doenças, perdas e aparentes fracassos. Mas tudo isso tem um propósito: ensinar a depender de Deus e não das circunstâncias. Quando tudo falta, é aí que se aprende a confiar em quem nunca falha. O Espírito Santo te conduz por caminhos que parecem vazios, mas que estão te enchendo por dentro. O deserto não é o fim, é o início do chamado. E é nesse silêncio, onde ninguém aplaude, que o Senhor planta o propósito. Aos 35, o escolhido não é mais o mesmo. Ele já passou pela dor de ser incompreendido, pela frustração de orações não respondidas, pela decepção com pessoas e consigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo,
Ele carrega algo que o mundo não entende, uma paz que não depende de resultados, uma força que nasceu no choro, uma fé que foi forjada nas perdas. Esse é o mistério dos escolhidos. A vida deles parece atrasada, mas o plano deles é eterno. Enquanto muitos correm para conquistar o agora, os escolhidos aprendem a esperar pelo ainda não de Deus, porque sabem que o ainda não é apenas o prelúdio do já chegou. Quando o relógio espiritual marca o tempo certo, o céu se move. Portas que antes estavam fechadas se abrem. O que era silêncio se torna direção. E o que parecia um atraso se revela como proteção. Aos 35, o Espírito sopra de maneira diferente. O escolhido entende que não precisa mais provar nada. Ele apenas caminha, porque finalmente percebeu que o propósito de Deus não é sobre velocidade, é sobre destino. O que está por vir na sua vida não é um acaso. É uma continuação do que Deus já vinha escrevendo desde antes do seu nascimento. E se você está nessa fase, se sente cansado, incerto ou frustrado, saiba, é porque está mais perto do que imagina. O tempo da manifestação se aproxima, e quando o céu se move, nenhum atraso humano pode impedir o que já foi decretado no trono de Deus. Você não está atrasado, está sendo lapidado, e quando a lapidação termina, o brilho aparece, não para te exaltar, mas para glorificar aquele que te escolheu. 9.864 caracteres usados. O primeiro motivo pelo qual a vida dos escolhidos realmente começa após os 35 está no mistério do deserto espiritual. A maioria das pessoas teme o deserto, porque ele é solitário, silencioso e árido. Mas é justamente nesse ambiente, onde tudo parece morto, que Deus planta as sementes mais vivas. O deserto não é o lugar onde Deus te esquece. É o lugar onde Ele te forma. É ali que Ele te separa do barulho do mundo para que você finalmente ouça a voz dEle. Quando olhamos para os grandes homens e mulheres da Bíblia, percebemos que todos eles tiveram um deserto antes de uma promessa. Moisés foi para o deserto de Midian antes de libertar Israel. Davi se escondeu em cavernas antes de se assentar no trono. José passou anos esquecido numa prisão antes de governar o Egito. E até o próprio Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito antes de iniciar seu ministério. Nenhum escolhido começa pelo palco. Todos começam pelo silêncio. O deserto é o laboratório onde Deus testa os corações. Ele não quer apenas saber se você crê nele quando tudo vai bem, mas se você é capaz de continuar crendo quando tudo parece desabar, quando a oração não é respondida, quando o dinheiro falta, quando a solidão aperta, quando ninguém entende sua fé. É ali, entre a dor e o silêncio, que nasce o relacionamento verdadeiro com o Criador. Muitos veem o deserto como punição, mas ele é, na verdade, o território do preparo. É o lugar onde as distrações são arrancadas, onde os falsos amigos se afastam, onde os ídolos do coração caem por terra. Deus sabe que não pode te levar à promessa com o mesmo coração que você tinha antes. Ele precisa te refinar, e o fogo da provação é o instrumento desse refinamento. Há algo que acontece dentro dos escolhidos durante o deserto: o colapso do eu. O orgulho se desfaz, a autossuficiência se quebra e o espírito finalmente se rende. É nesse ponto que o ser humano descobre que sua força é insuficiente e que sem Deus não há direção nem esperança. Esse colapso não é o fim, é o início da verdadeira vida espiritual. É quando o homem para de tentar controlar o plano e começa a confiar no Autor. Aos 20 ou 30 anos, o escolhido ainda tenta entender Deus por meio da lógica. Ele ora pedindo respostas, tenta conectar os pontos, quer ver o quadro completo. Mas conforme o tempo passa, o Espírito o ensina que fé não é enxergar, é andar mesmo sem ver. Aos 35, o escolhido não precisa mais de provas, ele só precisa da presença. E essa mudança é fruto direto do deserto.
O deserto revela quem você é sem as bênçãos, quando não há portas abertas, quando o milagre ainda não veio, quando as pessoas te viram as costas. Quem você é diante de Deus? Esse é o verdadeiro teste da fé. O Senhor permite essa estação porque sabe que os escolhidos precisam ser moldados na dor antes de serem usados na glória. Se Ele te entregasse tudo antes do tempo, o peso da bênção te esmagaria. Por isso, o atraso aparente é, na verdade, a proteção divina que garante a tua permanência. E aqui está o ponto mais importante: a espera não é passiva. Deus trabalha naquilo que você não vê. Enquanto você ora e acha que nada acontece, o céu está em movimento. Cada lágrima derramada é contada, cada oração é registrada, e cada silêncio dele é uma resposta disfarçada. No tempo certo, o deserto se tornará jardim, mas apenas quando o coração estiver pronto para regar esse jardim com maturidade, não com ansiedade. Há um propósito escondido na espera, o amadurecimento espiritual. Deus não se apressa, porque Ele não está apenas preparando uma bênção, Ele está preparando o abençoado. E para isso, Ele precisa remover o velho homem, as velhas feridas, as antigas ilusões. O que você chama de demora, Deus chama de desintoxicação. É o processo de tirar o mundo de dentro de você, para que só Ele habite em seu interior. Quando os 35 chegam, a alma já foi treinada, já aprendeu a esperar sem se revoltar, já entendeu que a pressa é inimiga da fé. O escolhido, então, passa a enxergar o deserto de outra forma, não mais como castigo, mas como escola. É a escola onde se aprende a ouvir o sussurro do Espírito, a confiar no invisível e a obedecer mesmo sem entender. Muitos entram no deserto e saem vazios, porque lutam contra o processo. Tentam acelerar, forçar a saída, tomar atalhos, mas o escolhido aprende a permanecer. Ele descansa, ainda que não veja o caminho. Ele ora, ainda que a resposta não venha. Ele louva, ainda que as circunstâncias não mudem. E é essa fidelidade silenciosa que move o coração de Deus. Um dia, você olhará para trás e entenderá que foi no tempo em que se sentiu mais sozinho que Deus mais te ensinou. Foi quando todos se afastaram que Ele se aproximou. Foi quando nada parecia fazer sentido que o propósito começou a ser revelado. O deserto não foi a pausa da sua história, foi o prólogo da sua missão, porque quando o escolhido sai do deserto, ele sai diferente. Sai com olhos que enxergam o invisível, com ouvidos que discernem o espiritual e com um coração que não busca mais reconhecimento, mas comunhão. O deserto é a antessala da promessa, e quando você atravessa, algo muda para sempre. Aos 35, o escolhido percebe que tudo o que ele achava que era perda foi, na verdade, preparo. Cada lágrima cavou mais espaço para a graça. Cada frustração abriu um novo caminho de dependência. Cada silêncio de Deus foi uma forma de ensiná-lo a confiar, não nas palavras, mas no caráter do Pai. O primeiro motivo, portanto, é esse. A espera no deserto é o tempo de Deus te formando em segredo. Enquanto o mundo corre para viver rápido, Deus está construindo em você algo que durará para sempre. E é por isso que a vida dos escolhidos só começa de verdade depois dos 35, porque só quem passou pelo deserto sabe o valor da promessa. 9.982 caracteres usados. Aos 35 anos, algo muda dentro dos escolhidos. Não é apenas o corpo que amadurece ou o rosto que carrega marcas do tempo. É o espírito que desperta. É como se um véu invisível fosse retirado dos olhos e aquilo que antes era apenas teoria espiritual, agora se tornasse realidade viva. O segundo motivo pelo qual a vida dos escolhidos começa de verdade após os 35 é este. A maturidade espiritual se torna o canal da revelação divina. Quando somos jovens, nossa fé é movida por emoção. Queremos ver Deus agir de forma rápida, queremos sentir algo, queremos respostas instantâneas. A fé do início é bela, mas ainda é imatura.
Ela confunde o silêncio de Deus com o abandono e a demora com o esquecimento. Porém, quando o tempo passa e o coração é moldado pela dor, a fé se aprofunda. O escolhido passa a compreender que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Que a demora não é castigo, é lapidação. Que o que ele chama de espera é, na verdade, o tempo de Deus alinhando o invisível. A maturidade espiritual chega quando você não precisa mais ver para acreditar. Quando o seu coração não depende mais de resultados para continuar orando. Quando você entende que fé não é um sentimento, é uma decisão diária. Essa maturidade não vem dos livros nem dos sermões. Ela vem das feridas, vem dos dias em que você orou e chorou sem entender, e mesmo assim permaneceu. Vem das vezes em que o mundo te empurrou ao chão e você decidiu se ajoelhar, não por fraqueza, mas por entrega. A maturidade espiritual é o ponto em que a alma aprende que o controle nunca foi dela e a paz sempre esteve em confiar. E é exatamente nesse ponto, por volta dos 35, que muitos escolhidos despertam para o verdadeiro chamado. Até então, estavam vivendo no tempo da preparação, Deus moldando o caráter, treinando a obediência, ensinando o valor do tempo. Mas quando o coração está finalmente pronto, o chamado se manifesta. Não é um chamado feito de aplausos ou de holofotes. É um chamado silencioso que nasce no fundo da alma, como um sussurro divino dizendo: agora é hora de viver o que te preparei para ser. Esse chamado pode vir em forma de um sonho, de uma palavra, de um encontro inesperado, ou até de uma crise que parece destruir tudo, mas que na verdade desperta o novo. Deus fala através das rupturas. Quando Ele quer te mover, Ele tira o chão para que você aprenda a andar sobre as águas. E é nesse momento que os escolhidos percebem que não nasceram para sobreviver, nasceram para servir. Não nasceram para correr atrás de bênçãos, mas para se tornar instrumentos de bênção. Essa é a virada espiritual que marca o início da segunda metade da jornada. A transição da busca pela promessa para a busca pela presença. A maturidade espiritual também traz discernimento. Aos 20, o escolhido luta com os inimigos visíveis. Aos 35, ele aprende a reconhecer as batalhas invisíveis. Ele entende que o verdadeiro confronto não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que tentam roubar sua fé. Ele para de gastar energia tentando provar quem é e passa a gastar tempo ouvindo quem Deus diz que ele é. E nesse ponto, a guerra se transforma em missão. Muitos começam a sentir um novo peso em seus corações. Não um peso de tristeza, mas de responsabilidade espiritual. É o fardo leve que Jesus mencionou. O espírito começa a incomodar, a despertar a consciência de que há algo maior a ser feito. Os dons adormecidos começam a se manifestar. A palavra profética, a compaixão, a sabedoria, o amor incondicional, o desejo de curar, consolar e restaurar. O chamado não é um título, é um movimento do coração. É quando você entende que não precisa de palco, só de propósito. Que o reino de Deus é construído em silêncio, com gestos simples, com fidelidade nas pequenas coisas. Quando Deus confia um chamado a alguém, Ele não busca perfeição, mas constância. É por isso que o amadurecimento espiritual é indispensável. Ele transforma o impulso em propósito, a emoção em missão, o eu quero em seja feita a tua vontade. Aos 35, o escolhido já aprendeu a não negociar com o tempo. Ele entende que Deus não se atrasa e que tudo o que ele prometeu ainda está de pé. Essa certeza o torna firme, mesmo quando os ventos sopram contra. É também nessa fase que o coração do escolhido começa a discernir o que é de Deus e o que é apenas ruído. Antes, ele se deixava enganar por vozes disfarçadas. Agora, ele reconhece o timbre do Pai. O tempo ensinou que nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda tempestade é obra do inimigo.
Às vezes, o próprio Deus fecha caminhos para redirecionar o passo do justo. E quanto mais o escolhido amadurece, mais ele se torna dependente do Espírito. Ele não se move por emoções, mas por convicção. Ele já entendeu que fé não é um sentimento passageiro, é um estado de permanência. Mesmo cansado, ele segue. Mesmo em dúvida, ele ora. Mesmo ferido, ele adora. A maturidade não o torna insensível, mas o torna inabalável. Aos 35, o escolhido começa a ver os sinais do seu propósito com clareza. As experiências do passado se conectam como peças de um quebra-cabeça divino. Cada perda, cada porta fechada, cada lágrima faz sentido. Ele percebe que Deus nunca desperdiçou uma dor e que tudo cooperou para o bem de quem foi chamado segundo o seu propósito. O segundo motivo, portanto, é o despertar do chamado, que só vem com a maturidade espiritual. Deus não desperdiça guerreiros despreparados e não entrega missões a quem ainda busca reconhecimento. Ele espera até que o coração esteja livre da necessidade de ser visto, para então confiar o invisível. Quando essa maturidade chega, o escolhido não precisa mais perguntar por quê. Ele começa a perguntar para quê. E é nesse simples deslocamento da pergunta que o propósito se revela. É por isso que, após os 35, os escolhidos entram na estação mais poderosa da vida, a do serviço com entendimento. Eles já não buscam o que Deus pode dar, mas o que Deus quer fazer através deles. E é nesse ponto que o céu começa a se mover com força, porque Deus só pode usar completamente quem já aprendeu a depender totalmente. O terceiro motivo pelo qual a vida dos escolhidos realmente começa, após os 35, está na cura profunda das feridas que antes os aprisionavam. Deus, em sua sabedoria, espera o tempo certo para tratar certas dores. Ele sabe que há feridas que não podem ser curadas na pressa. Precisam de maturidade para serem entendidas, de tempo para cicatrizarem e de fé para não se tornarem amargura. Antes dos 35, a maioria das pessoas tenta esconder suas feridas. Elas mascaram as dores com trabalho, com distrações, com relacionamentos ou até com religião. Fingem que está tudo bem, mas o coração sangra em silêncio. Mas chega um momento quando o espírito amadurece, em que Deus decide tocar exatamente onde dói. É um toque que não vem para ferir, mas para restaurar. Ele começa a trazer à tona lembranças antigas, palavras que machucaram, rejeições não resolvidas, traumas guardados na alma. Não é castigo, é cura, porque Deus não cura aquilo que você nega. Ele só transforma aquilo que você entrega. E quando o escolhido chega aos 35, ele já passou por experiências suficientes para entender que fugir da dor não é a solução. É preciso enfrentá-la com a ajuda dele. As feridas antigas não são apenas marcas emocionais. Elas são portais espirituais que, se não forem tratados, se tornam brechas. É por isso que o inimigo tenta mantê-las abertas. Ele sabe que enquanto o coração estiver ferido, o chamado estará paralisado. Mas Deus, no seu tempo perfeito, fecha cada uma delas com o bálsamo da graça. A cura espiritual não acontece em um único dia. Ela é um processo. Um dia você se sente livre, no outro as lembranças voltam. Um dia você acredita, no outro duvida. Mas Deus permanece ali, trabalhando em silêncio. Ele não apenas remove a dor, Ele te ensina a olhar para ela com novos olhos. Aquilo que antes te fazia chorar, agora se torna testemunho. O que antes era vergonha, agora é evidência da fidelidade divina. É por isso que os escolhidos de Deus não se envergonham mais de suas cicatrizes. Eles as carregam como troféus da graça. A ferida que antes te limitava, agora se torna a marca que te identifica como alguém que foi tocado por Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando disse: "Trago em meu corpo as marcas de Cristo." Essas marcas não eram apenas físicas, eram espirituais.
Eram o sinal de que ele havia passado pelo fogo, mas não havia sido consumido. O inimigo tenta usar o passado como prisão, mas Deus o transforma em plataforma. Ele pega a história que o diabo tentou usar para te envergonhar e a transforma em mensagem de libertação para outros. O que era peso se torna poder. O que era ferida se torna fonte. Aos 35, o escolhido já entende que o perdão é parte da cura. Muitos passam a juventude carregando mágoas que os impedem de avançar. Guardam rancores, lembranças, promessas quebradas, traições que os feriram profundamente. Mas quando o Espírito de Deus amadurece o coração, ele entende que perdoar não é esquecer, é liberar. É soltar as correntes invisíveis que ligam você ao passado. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o peso que o acontecimento tem sobre você. E quando o escolhido decide perdoar, o céu se move. A presença de Deus invade o coração como um vento suave, removendo a dor e deixando apenas paz. É um momento quase sagrado, porque é nesse ponto que o ser humano experimenta algo que o mundo não pode dar: a liberdade interior. Mas a cura não vem só através do perdão, ela vem através da verdade. Aos 35, o escolhido para de buscar aprovação externa. Ele não precisa mais ser aceito, aplaudido ou entendido. Ele apenas quer ser verdadeiro diante de Deus. É aqui que a identidade espiritual começa a ser reconstruída. Antes, ele tentava ser o que os outros esperavam: o bom filho, o bom servo, o exemplo. Mas agora ele entende que Deus não o chamou para ser cópia, o chamou para ser original. E a verdadeira liberdade espiritual começa quando você se permite ser exatamente quem Deus criou para ser. A reconstrução da identidade espiritual é o processo mais bonito e doloroso da caminhada. Deus começa a mostrar que você não é suas falhas, não é seu passado, não é seus erros. Você é o reflexo da graça, o espelho da misericórdia. Quando o Espírito Santo te convence dessa verdade, o medo perde força, a culpa se dissolve e a vergonha desaparece. O inimigo sabe que não pode roubar o que Deus te deu, então ele tenta roubar quem você é. Ele mente, distorce, confunde. Mas quando você reencontra sua identidade em Cristo, toda acusação perde poder. Você passa a se ver como Deus te vê: amado, perdoado, restaurado e escolhido. E é aí que a transformação acontece, de dentro para fora. Muitos dizem que aos 35 é tarde para começar, mas para o reino de Deus é o contrário. É o tempo exato para recomeçar com propósito. O que parecia atraso era apenas o tempo da reconstrução. Agora, com o coração curado, a mente limpa e o espírito desperto, o escolhido está pronto para viver não mais como vítima da vida, mas como filho do Altíssimo. A cura das feridas abre espaço para um novo nível de sensibilidade espiritual. Você começa a discernir a presença de Deus em detalhes simples: no nascer do sol, em uma canção, em uma palavra, em um silêncio. Tudo ganha um novo significado. O que antes era apenas sofrimento, agora é matéria-prima para o ministério que está sendo formado dentro de você. Aos 35, Deus começa a revelar que as dores que você viveu não foram aleatórias, foram aulas. Cada uma delas te ensinou algo sobre compaixão, paciência e fé. Agora, Ele te chama para usar essas lições em favor de outros. Você não será conhecido pela dor que viveu, mas pela cura que carrega. O terceiro motivo, portanto, é esse: Deus cura os escolhidos para que eles possam curar outros. E essa cura só se manifesta plenamente quando o tempo do amadurecimento chega. Antes dos 35, você ainda tenta entender por que sofreu tanto. Depois dos 35, você entende para quem servirá o fruto dessa dor. A partir daqui, a caminhada deixa de ser apenas sobre sobrevivência e passa a ser sobre legado espiritual. Há um momento na vida de todo escolhido em que o céu parece se abrir, não com trovões, nem com sinais visíveis,
mas com uma clareza espiritual tão profunda que o coração entende o que os olhos ainda não veem. É o instante em que Deus revela o porquê de cada lágrima, o sentido de cada espera e o valor de cada renúncia. Esse é o clímax da caminhada espiritual, o encontro com o propósito. O escolhido que chega até aqui não é mais o mesmo. Ele já atravessou desertos, suportou silêncios e enfrentou guerras invisíveis. Já perdeu o que achava essencial, já viu portas se fecharem e pessoas se afastarem. Mas agora ele entende, tudo fazia parte do plano. Deus o estava conduzindo a um lugar de total dependência, onde a fé não é mais uma escolha, é o próprio ar que se respira. E é nesse ponto que o Espírito Santo fala de maneira diferente. Não é mais uma voz que pede para seguir, é uma presença que guia. Não é mais um pedido por bênção, é uma entrega por missão. O escolhido entende, de uma vez por todas, que a vida não é sobre o que ele quer, mas sobre o que Deus quer realizar através dele. Os 35 anos aqui representam mais do que uma idade. Representam um marco espiritual, o ponto onde a preparação termina e o propósito começa a florescer. Tudo o que antes era mistério começa a se alinhar. Os erros se revelam como lições, os atrasos como proteção e as perdas como libertações. Deus não desperdiça nada. Cada fragmento da dor se encaixa com perfeição no quebra-cabeça divino. É neste momento que muitos experimentam o chamado mais intenso de suas vidas. Não um chamado audível, mas uma convicção interior. Um fogo silencioso que queima sem se apagar. O coração começa a pulsar com uma urgência santa. Há algo a ser feito, algo que precisa ser dito, algo que o mundo precisa ouvir. O Espírito Santo começa a direcionar os passos, não mais para buscar, mas para servir. E a vida, que antes parecia sem rumo, agora ganha propósito. Esse é o tempo em que o escolhido descobre que o propósito não é um destino, é um estado de obediência. Ele entende que não é preciso chegar a um lugar específico para cumprir a missão. Basta estar disponível onde Deus o colocar. O verdadeiro propósito não começa com visibilidade, mas com disposição. E Deus, vendo essa entrega, começa a liberar o que estava retido por anos. Aqueles que o rejeitaram agora percebem que ele carrega algo diferente. Aqueles que zombaram do seu tempo de silêncio, agora veem o brilho da unção. Mas o escolhido não busca vingança, ele busca propósito. Ele não precisa provar nada a ninguém. O próprio Deus é quem o justifica. O clímax da vida espiritual não é quando você alcança o sucesso, mas quando você entende o sentido do sofrimento. É o momento em que a dor deixa de ser inimiga e se torna aliada. A cruz, que antes pesava agora, é vista como privilégio, porque foi nela que Cristo revelou o maior plano da história. O amor que redime, transforma e restaura. Assim também é com os escolhidos. Quando o plano de Deus se revela, tudo o que parecia perda se transforma em glória. É nesse ponto que o Espírito começa a revelar os detalhes do propósito. Ele mostra que o trabalho, a família, as experiências, os dons e até as quedas foram ferramentas de preparação. Nada foi desperdício, tudo serviu. A maturidade espiritual alcançada após os 35 se torna o solo fértil onde a missão floresce. O escolhido agora compreende que sua vida é parte de algo maior, uma narrativa escrita por Deus muito antes do tempo começar. Esse é o instante em que o porquê se transforma em para quê. Você entende que a dor foi a porta para o destino, o silêncio foi o chamado e o deserto foi a escola. Deus não o estava punindo, estava o ensinando a escutar. E agora, ao olhar para trás, tudo se encaixa. O Espírito Santo começa a reacender promessas antigas. Palavras que pareciam esquecidas voltam à memória. O escolhido percebe que Deus nunca desistiu dele. Apenas esperou que ele estivesse pronto.
Agora o tempo é outro, é o tempo da colheita espiritual. E quando esse encontro acontece, há uma paz que invade o coração. Não é uma paz sem problemas, é uma paz no meio das tempestades. É a certeza de que o barco pode balançar, mas o comandante não dorme. É o descanso de quem finalmente entendeu que não precisa entender tudo. Basta confiar. Essa é a fase em que o escolhido deixa de lutar contra o tempo e começa a fluir com ele. Ele para de correr atrás de resultados e começa a caminhar com propósito. O foco muda. Agora ele quer viver para impactar, não apenas para conquistar. A oração muda. Antes era: Senhor, muda minha vida. Agora é: Senhor, usa minha vida. E Deus começa a responder. Ele abre portas onde não havia parede, cria caminhos no meio do impossível, envia pessoas, confirma direções. Não porque o escolhido é perfeito, mas porque ele está pronto. Pronto para carregar o peso da glória sem se corromper. Pronto para ser canal e não centro. Pronto para servir sem buscar aplausos. Aos 35, o coração do escolhido se torna altar. E é nesse altar que o fogo desce. É ali, no meio do cansaço, que a presença de Deus se manifesta de maneira real. Não mais como promessa distante, mas como realidade viva. Deus começa a usar o escolhido em coisas que ele nunca imaginou. Palavras simples se tornam sementes de transformação. Gestos pequenos mudam destinos. Orações silenciosas movem o invisível. É o cumprimento de uma profecia antiga. Depois que fores fortalecido, confirma teus irmãos. O sofrimento gerou força, e a força agora gera propósito. Os escolhidos que atravessam essa fase não buscam reconhecimento, buscam eternidade. Eles sabem que tudo o que vivem aqui é apenas o ensaio daquilo que será eterno. O clímax da jornada espiritual é quando o homem entende o que significa que seja feita a tua vontade. É o ponto em que a alma se rende por completo e encontra descanso, mesmo em meio à batalha. É quando o coração deixa de correr atrás de promessas e começa a correr atrás do Deus das promessas. E nesse instante, o céu se alinha à terra. O quarto motivo que sustenta esse clímax é claro. Deus só revela o propósito quando o coração está pronto para suportá-lo. Antes, você pediria algo e se perderia na bênção. Agora, você recebe algo e o devolve a Deus como oferta. Esse é o sinal de que a transformação está completa. E, finalmente, o escolhido entende. A vida não começou quando ele conseguiu algo, mas quando ele se entregou por inteiro. Aos 35, ele não precisa mais provar quem é. Ele apenas vive como filho. E é nesse nível de entrega que o propósito floresce, que a promessa se cumpre e que o nome de Deus é glorificado em cada detalhe da vida. Chega o momento em que o escolhido, depois de tantas batalhas, finalmente compreende o verdadeiro significado de viver. Não é sobre conquistar, nem sobre vencer, é sobre permanecer. Permanecer fiel quando a resposta demora, permanecer firme quando a fé é testada, permanecer em Deus quando o mundo tenta empurrá-lo para longe dele. Esse é o legado dos escolhidos. A constância no meio da tempestade, a paz no meio do caos e o amor inabalável no meio da dor. Aos 35, o escolhido já não busca uma vida sem problemas, mas uma alma sem medo. Ele entende que a vontade de Deus não é um caminho sem espinhos, mas uma estrada onde cada passo revela a presença do Senhor. Agora, ele não vive mais de expectativas humanas, mas de certezas espirituais. O que antes era dúvida, agora é fé. O que antes era desespero, agora é confiança. O que antes era dor, agora é testemunho. O encerramento dessa jornada não é o fim. É o início de uma nova etapa, a vida vivida em plena comunhão com Deus. O escolhido, depois de tanto buscar, finalmente encontra o que sempre quis: descanso. Não um descanso físico,
mas um descanso da alma, aquele que Jesus prometeu quando disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." O descanso dos escolhidos não vem porque tudo deu certo, mas porque eles entenderam que Deus continua certo, mesmo quando tudo parece dar errado. Eles não medem mais a presença divina pelo que sentem, mas pelo que sabem. Deus está, sempre esteve, e essa certeza muda tudo. A partir desse ponto, o coração do escolhido se torna altar permanente. Não é preciso estar em um templo para sentir Deus, porque Ele habita dentro. Cada respiração é oração. Cada passo é um ato de fé. Cada amanhecer é uma nova chance de servir, amar e agradecer. Aos 35, o escolhido para de pedir para Deus mudar o mundo e começa a pedir para Deus mudar o coração. Ele entende que o maior milagre não é o mar se abrir, mas o coração permanecer aberto. Não é a tempestade parar, mas a alma continuar em paz enquanto ela passa. E é essa maturidade espiritual que o torna uma referência silenciosa para outros. O legado dos escolhidos não está em suas palavras, mas na paz que carregam. Agora, ele olha para trás e percebe que tudo o que o feriu o conduziu até aqui. Se não tivesse sido rejeitado, não teria aprendido o valor da aceitação divina. Se não tivesse perdido, não teria entendido o valor da gratidão. Se não tivesse chorado, não teria conhecido a profundidade da misericórdia, e se não tivesse esperado, não teria conhecido o poder do tempo de Deus. O encerramento dessa história é uma revelação. Deus nunca teve pressa, porque Ele nunca se atrasou. Tudo o que parecia demora, na verdade, era sincronia divina. Deus estava alinhando o invisível, ajustando o que você não via, preparando o terreno para algo que só poderia acontecer quando o seu coração estivesse maduro o suficiente para receber. Os escolhidos, ao entenderem isso, passam a viver de uma forma diferente. Eles não correm mais, caminham, não falam mais por impulso, esperam o Espírito os guiar, não reagem mais, discernem. Cada decisão agora passa por um filtro. Isso glorifica a Deus e é nesse ponto que a verdadeira transformação se completa. A vida espiritual dos escolhidos não é marcada apenas por milagres, mas pela fidelidade constante. A fé deles não é barulhenta, é profunda. Eles não precisam provar nada, porque o próprio Deus os respalda com sua presença. E é isso que os torna diferentes. O brilho discreto da graça, a firmeza tranquila de quem sabe a quem pertence. Aos 35, o escolhido entende que sua vida não é sobre chegada, é sobre caminhada. Que o propósito não é destino, é permanência. Que ser escolhido não é privilégio, é responsabilidade. E que o verdadeiro sucesso espiritual é terminar o dia com o coração em paz, sabendo que fez o que pôde e confiou no que não pôde. O encerramento da jornada é o ponto onde o escolhido finalmente descansa no "seja feita a tua vontade". Essas palavras que antes pareciam duras, agora soam como abrigo. Ele descobre que a vontade de Deus não é um peso, é o lar da alma. E uma vez dentro dela, não há mais ansiedade, apenas confiança. Os anos de provação se tornam memória sagrada. Os desertos viram jardins. As orações sem resposta se transformam em louvor. E o que antes parecia fim, agora se revela como o verdadeiro começo. Porque os escolhidos descobrem que Deus não os chamou para uma vida fácil, mas para uma vida eterna. E o eterno começa agora, cada vez que um coração escolhe crer, mesmo sem ver. Cada vez que alguém decide perdoar. Cada vez que um servo continua firme, mesmo cansado. Cada vez que um filho volta para casa. Esse é o encerramento da jornada. A compreensão de que tudo sempre foi sobre ele. Sobre o amor que nunca desiste. Sobre a graça que nunca falha. Sobre o Deus que nunca esquece. O tempo passou. O corpo mudou. As estações vieram e se foram. Mas a essência permanece.
O escolhido que perseverou se torna testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ele carrega no olhar a serenidade dos que já choraram e sorriram no mesmo altar, e na voz a convicção dos que já ouviram o silêncio de Deus e o transformaram em louvor. No fim, o escolhido entende. A vida começa quando a alma aprende a descansar. E descansar não é desistir, é confiar. Confiar que o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Confiar que o tempo dele é perfeito. Confiar que o que ele prometeu, ele cumprirá. O legado final dos escolhidos é simples, mas eterno: andar pela fé, amar sem medida e permanecer firmes até o fim. Porque, afinal, a vida dos escolhidos não termina aqui, apenas muda de endereço. E quando esse momento chegar, quando o último suspiro for dado e os olhos se abrirem na eternidade, eles ouvirão a voz que ecoou desde o início da jornada: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor.